Olá você, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho na programação da nossa TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos ao vivo agora para todo o país e vamos juntos agora com os nossos destaques do jornal de hoje. O número de casos de dengue dispara no Brasil e preocupa as autoridades de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, os registros de janeiro a abril já chegam a quase o total de casos da doença confirmados ao longo de todo o ano passado. O poder de compra do real sofre queda expressiva de mais de 30% nos últimos 5 anos. Os números foram divulgados pelo IBGE com base no IPCA, que é a inflação oficial do país. 70 dias de guerra na Ucrânia, os ataques da Rússia se espalham por toda a Ucrânia. Hoje os principais alvos estavam no oeste, na cidade de Lviv, em pontos estratégicos, nessa cidade que é principal ponto de saída de refugiados e principal ponto de chegada de ajuda que vem dos Estados Unidos e de outros países europeus. O coração do tenista Guga Kirten, feito no Saibro de Paris há mais de 20 anos, agora é imagem premiada. Uma votação pela internet escolheu esta como a imagem que retrata a celebração mais icônica da história do tênis. E pela Libertadores, em 2 jogos na Bolívia, torcedores brasileiros viram um show do Palmeiras no gramado e a decepção do Atlético Paranaense na altitude de La Paz. Fique ligadinho com a gente, nosso Pauta Aberta já está no ar. O número de casos de dengue disparou no Brasil. Já são mais de 540 mil casos prováveis, de acordo com números do Ministério da Saúde. Em Maringá, no norte do Paraná, já foram confirmadas 2 mortes em consequência da doença. E é de lá que a repórter Luciana Macedo nos traz mais detalhes sobre este alerta. Boa tarde, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a situação da dengue no Brasil já está em um momento preocupante. O país registrou um aumento de 113% nos 4 primeiros meses deste ano, um aumento que já é superior ao número que foi registrado em todo o ano de 2021. De acordo com o Ministério da Saúde, o último boletim que foi divulgado no início desta semana apontou 542.038 casos prováveis entre 2 de janeiro e 23 de abril. Esse número já é praticamente o mesmo do que foi registrado em todo o ano passado, quando foram contabilizados 544 mil casos da doença. Até o momento, o Brasil já confirmou 160 óbitos por dengue e outros 228 estão em investigação. A região centro-oeste é a mais preocupante. Os estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e Mato Grosso são os que mais estão registrando casos da doença. E na região sul, o Paraná tem chamado a atenção, porque tem números acima da média nacional, também levando em consideração os 4 primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Só para a gente ter uma ideia, foram registrados de janeiro até abril 68.537 casos prováveis contra 26.887 casos. O Paraná já registrou 9 óbitos, 2 deles aqui em Maringá. Uma mulher de 47 anos e um jovem de 20 anos. E de acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o município de Maringá registrou 223 novos casos em apenas uma semana. Com isso, o número de confirmações subiu de 846 para 1.069. E outros 1.145 casos estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde. E para tentar combater essa epidemia de dengue, o município está realizando mutirões de limpeza por toda a cidade e uma UBS foi destinada como UBS Sentinela, com uma ala exclusiva para atender pessoas com sintomas de dengue. Bom, a situação é de alerta em todo o país, então não custa nada lembrar aquilo que todo mundo já sabe, Manter os quintais limpos e acabar ali com os locais que possam ser criadouros do mosquito da dengue, que é onde fica ali a água parada. Não custa nada lembrar, gente, a dengue mata, mas é possível eliminar o mosquito. Odilon, volto com você. Valeu, Luciana, é isso, cuidados, sempre com a limpeza do quintal. Vale esse alerta a todo momento em todas as regiões do nosso país para evitar a dengue.
Não é de hoje que o cenário é de preocupação na economia do país. E a nossa moeda, com o passar do tempo, mais e mais enfraquecida no cenário internacional. Nos últimos 5 anos, o poder de compra do real e, por consequência, de todos nós brasileiros, já caiu mais de 30%. Os preços lá em cima e o salário da maioria dos brasileiros não acompanham o ritmo. Nos últimos 5 anos, a inflação oficial no país não parou de subir. Com tantas altas nos preços dos combustíveis, alimentação, transporte e serviços, as pessoas sentem no bolso o arroxo financeiro. Com a inflação galopante de 2017 até agora, o real desvalorizou mais de 31%. Em 2018, o IPCA registrado no país foi de 3,75%, taxa que subiu para 10,06% no ano passado. Já nos últimos 12 meses, até março deste ano, chegou a 11,30%, o que indica mais um ano de preços altos e instabilidade econômica que tira o sono do consumidor. Os mais de 31% de desvalorização no poder de compra do brasileiro afetam os orçamentos das famílias de maneira diferente conforme a faixa de renda. Um exemplo simples para entender a desvalorização do real é saber que em 2013, os R$50 de hoje valiam quase R$86. Ou seja, o poder de compra do brasileiro era muito maior há 5 anos. Para os mais pobres, o aumento dos preços dos alimentos e do gás de cozinha consome boa parte da renda no início deste ano. Em pelo menos 11 capitais, apenas os itens da cesta básica já valiam mais de 50% do salário mínimo no mês de março. Já as famílias de renda alta sentiram muitos reajustes dos preços de transporte por causa do aumento da gasolina. Economistas explicam que o brasileiro sente mais o impacto da inflação porque este é o pior cenário em termos de inflação versus reajuste salarial. Os altos preços de produtos e serviços mais consumidos pela população, como o gás de cozinha, combustíveis, alimentos, energia elétrica e o aluguel. Especialistas do setor econômico dizem que o aumento da inflação é causado por fatores nacionais e internacionais, como a pandemia e a guerra na Ucrânia. Além disso, no Brasil, a crise hídrica também influenciou a produção de alimentos e o aumento do preço da energia elétrica, o que diminuiu a oferta de produtos no mercado. E uma aposentadoria especial poderá ser um benefício importante a trabalhadores cooperados que fazem o trabalho de coleta e industrialização do lixo, de acordo com informações do Ministério do Trabalho e Previdência. Há 15 anos, Dona Maria Antônia transforma em sustento o que muitos consideram lixo. Ela trabalha numa cooperativa de reciclagem e, com 62 anos, sonha com o momento de se aposentar. Eu ainda não tinha os 15 anos, né? E como agora diminuiu, melhorou muito, 100%. Agora, outros catadores de materiais recicláveis também vão poder solicitar o benefício mais cedo. O Ministério do Trabalho e Previdência incluiu a categoria na lista de profissões que, por estarem expostas a produtos prejudiciais à saúde, têm direito à aposentadoria especial. Você reconhecer que aquela atividade, por ser mais penosa, por ser mais nociva, leva a uma perda de capacidade elaborativa mais rápida, vai protegê-los e vai proteger também o interesse da sociedade. A partir de agora, quem está começando a atividade vai poder se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Os catadores já segurados e que contribuíam para o INSS antes da reforma da Previdência em 2019 ganham uma regra de transição. Devem provar que é catador há 25 anos e a idade somada ao tempo de contribuição deve resultar em 86. Para entrar com pedido de aposentadoria especial, é preciso estar vinculado a uma cooperativa. A ideia é que a cooperativa se organize, a cooperativa faça, por exemplo, um checklist de documentos, mantenha isso controlado, e instrua e auxilie o seu cooperado a como fazer o pedido formal. Na área da reciclagem, nós catadores, nós somos professor e aluno, né? Então essa aposentadoria é muito importante. Muito importante. E foi liberado hoje o saque extraordinário do FGTS para quem nasceu no mês de março. Fique de olho porque o valor cai automaticamente na conta digital do trabalhador, na Caixa.
O valor do saque é de até R$1.000 e o trabalhador pode ter acesso ao dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. O valor cai automaticamente na conta, mas quem não quiser receber deve entrar no aplicativo do FGTS ou ir até uma agência da Caixa Econômica Federal e avisar que não quer a quantia. Mas se o dinheiro não for usado até o dia 15 de dezembro deste ano, ele volta para a conta do Fundo de Garantia com os valores corrigidos. Já para quem nasceu em abril, o valor será liberado dia 11 deste mês. Para os nascidos em maio, a data de liberação é dia 14. Para quem nasceu em junho, o saque extraordinário do FGTS vai ser dia 18. Para quem nasceu em julho, agosto e setembro, o valor vai estar disponível entre os dias 21 e 28 de maio. Já para quem tem data de aniversário entre outubro e dezembro, a liberação será no mês de junho. E termina hoje, daqui a pouquinho, às 11h59 da noite, pelos meios digitais e às 5 ou 6 horas da tarde, dependendo da cidade, o prazo que os eleitores do Brasil têm para fazer o título de eleitor ou para fazer a regularização da situação eleitoral. Cláudia Vicentim, boa tarde. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Bem, todo ano de eleição sempre há uma grande procura nos últimos dias ou últimas horas antes do prazo final para emitir ou regularizar o título, mas esse ano foi um recorde. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram realizados 7.200.000 atendimentos nos últimos 30 dias. Houve um crescimento em relação aos números de 2018, quando foram registrados 5.400.000 e que já havia superado o resultado de 2014, quando o TSE realizou 3 milhões de atendimentos. As pessoas procuram novos títulos ou mudança no domicílio eleitoral. Por causa da grande demanda, o sistema do TSE apresentou estabilidade nos últimos dias, mas já está funcionando normalmente. Só ontem, por exemplo, o TSE registrou 770.000 atendimentos. Quase 400.000 eleitores pediram transferência de local de votação ou justificaram ausência. O número é 15% maior do que o recorde de 2020, registrado na véspera do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições municipais. Jovens a partir de 16 anos já podem emitir o título para escolher esse ano presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais. Para resolver pendências e estar apto a escolher um candidato, o eleitor pode tentar o atendimento presencial nos cartórios eleitorais ou no endereço virtual tse.jus.br. O autoatendimento já está em destaque na primeira página do site. Se você é um dos que ainda não regularizaram a situação como eleitor e vai tentar o atendimento virtual, já providencie o seguinte: fotografe frente e verso de um documento com foto, pode ser o RG ou a carteira de motorista. Tire uma foto também de um comprovante de residência recente, uma conta de luz ou fatura do cartão, por exemplo. E faça ainda uma selfie segurando um documento que você apresentou bem próximo do rosto. No portal do TSE também é possível consultar se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Se for esse o caso, ali mesmo dá para emitir o boleto para pagar a multa e ficar tudo certo para votar em 2 de outubro. Mas o prazo final é hoje, hein? No site do TSE, o serviço pode ser acessado até às 23h59. Odilon. É isso aí, recado tá dado, são as últimas horas, né, gente? Portanto, se você ainda não fez, vai lá, acessa e faz o seu título. Agora eu tenho um convite para você. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Evandro Landri e a Missão Guadalupe conhecer os locais onde o grande apóstolo São Paulo percorreu, evangelizando na Turquia e também na Grécia. Serão 16 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes 2 países. Conheceremos Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfeso. Você também vai poder visitar a Capadócia, conhecer a terra de São Jorge e fazer um incrível passeio de balão. Vai visitar a cidade de Tarso, local onde Paulo nasceu, e vai terminar o roteiro em Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. A gente agora traz uma história muito curiosa e preocupante no norte do país. Um jovem foi internado depois de ser atingido por um peixe elétrico no estado do Amapá.
Esse peixe é encontrado em áreas alagadas e pode atingir uma tensão de 650 a 860 volts, dependendo da espécie. É alta voltagem mesmo, que pode acender lâmpadas e até matar um cavalo. Um caso inusitado aconteceu no bairro Laranjal do Jari, no Amapá. Depois de levar choque de um peixe da espécie poraquê, Lucas Rocha Oliveira ficou com o lado esquerdo paralisado. O jovem está internado há 4 dias no hospital. Segundo informações, Lucas vai ser levado para um especialista em neurologia. Por motivos das chuvas fortes que aumentaram o nível do rio Jari, o peixe elétrico foi trazido pela água. O vídeo que foi divulgado nas redes sociais mostra o jovem sendo carregado dentro de uma canoa para ser socorrido. Um susto imenso, né? O peixe elétrico ele é nativo da Amazônia e tem sido estudado para a produção de remédios. No estudo foram descobertas mais 2 espécies de poraquês e uma delas, a Electrophorus voltai, entrou para o livro dos recordes como o animal mais elétrico do mundo, com capacidade de fazer uma descarga de até 860 volts. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, a gente traz as informações sobre os 70 dias de guerra na Ucrânia. O país está sob ataques em todas as regiões. Hoje, o principal alvo foi a cidade de Lviv, mais perto da fronteira com a Polônia. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h40 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o Brasil. A guerra na Ucrânia chegou hoje a 70 dias, numa quarta-feira marcada por fortes bombardeios pelos 4 cantos do país. Apesar de mais sanções que isolam a Rússia da economia global, Vladimir Putin não dá sinais de que possa pensar em recuar e avança da forma que pode para assumir o controle de mais e mais cidades ucranianas. Os ataques foram ferozes hoje até na região oeste do país. A cidade de Lviv foi o principal alvo. Lviv é a mais importante cidade próxima da fronteira com a Polônia, ponto de saída de refugiados desde o início da guerra e ponto de chegada da ajuda humanitária, de suprimentos e de armamento encaminhado pelos Estados Unidos e por países europeus para auxiliar nas defesas ucranianas. Estações de trem e também de energia foram atingidas pelos mísseis de Moscou e, em consequência desses ataques, vários bairros residenciais em Lviv hoje amanheceram sem a distribuição de energia elétrica e sem o abastecimento de água. De acordo com o governo da Rússia, a meta com estes ataques é bloquear, interromper, destruir as rotas que permitem o transporte da ajuda que vem dos países aliados à Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia informou que nas últimas horas, 40 alvos ucranianos considerados estratégicos foram atingidos. Entre esses alvos estavam 4 depósitos de munição. No Donbás, onde estão as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, autoridades locais informaram que ao menos 21 pessoas morreram nas últimas horas. No sudeste, em Mariupol, os ataques são pesados e não param, na imensa área onde está a usina siderúrgica de Azovstal. A estimativa é de que 200 civis ainda estejam escondidos e entrincheirados. Eles contam apenas com a proteção dos poucos soldados ucranianos que resistem à ofensiva na estrutura super protegida da indústria que foi erguida nos tempos da União Soviética. Os refugiados que conseguiram deixar Mariupol já chegaram e foram acolhidos na cidade de Zaporídia. Contaram sobre os dias escondidos nos túneis sob as estruturas da usina de Azovstal. Em cada declaração, muita dor. São relatos de que havia pouca comida, de que foi preciso dormir em bancos ou no chão sobre o concreto da indústria. Tudo o que nos resta é chorar e rezar, disse essa refugiada. As cidades de Berdiansk e Melitopol, ocupadas ainda no início de todo o conflito, vivem outra realidade. Não há combates. Toda a resistência perdeu as batalhas por lá.
E a cada dia é maior o número de soldados russos. Jornalistas internacionais foram convidados pelo governo da Rússia para uma visita e registraram essas imagens que mostram uma outra Ucrânia aparentemente distante das batalhas. Berdiansk e Melitopol, já há dias sob o comando do Kremlin, são consideradas importantes para o avanço russo, porque desta forma torna-se mais efetivo o acesso das tropas de Putin por terra até a Crimeia, área sob comando da Rússia desde 2014. E a União Europeia aprovou hoje novas ações contra Moscou. O anúncio tinha sido feito ontem, a aprovação foi hoje. O bloco ampliou a lista de autoridades militares sancionadas e de bancos banidos do sistema internacional SWIFT. Com as novas medidas, a maior instituição bancária russa foi excluída da rede. As sanções foram oficializadas nesta quarta-feira e não param por aí. Veja na reportagem do Jucinei Cardoso, nosso correspondente. As medidas anunciadas pelo bloco fazem parte de um novo pacote de sanções, o sexto desde o início dos conflitos em fevereiro deste ano. A principal decisão foi o anúncio de um plano que tem como objetivo banir a compra de petróleo russo. Com a medida, o bloco segue os passos de Estados Unidos e Reino Unido, que já haviam anunciado a suspensão da compra do produto. Uma tarefa delicada, como destacou a presidente da Comissão Europeia. Não será fácil, mas teremos que trabalhar nisso para maximizar a pressão na Rússia enquanto minimizamos o impacto em nossas economias, disse ela. A dificuldade destacada pela presidente tem a ver com a dependência da Europa em relação ao petróleo russo. O país de Vladimir Putin fornece cerca de 40% do combustível consumido pela Europa. O cenário ficou ainda mais delicado depois que Moscou anunciou uma lista de 45 países considerados hostis que deveriam passar a pagar seus contratos de importação de gás e petróleo em rublos. Nações como Áustria e Hungria negociam o pagamento em moeda russa. Já Polônia e Bulgária, que se negaram a seguir o mesmo caminho, tiveram um abastecimento suspenso pela estatal russa Gazprom. Além do esforço para banir o petróleo russo, a presidente também anunciou um novo fundo de ajuda econômica para a Ucrânia. Nós queremos que a Ucrânia ganhe essa guerra e ainda há muito para ser reconstruído. Por isso, estou propondo que trabalhemos num pacote ambicioso de reconstrução para nossos amigos ucranianos. Enquanto isso, em Roma, o Papa Francisco voltou a se manifestar sobre a guerra na Ucrânia. Desta vez, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera. O Santo Padre destacou todos os esforços feitos pela Santa Sé para mediar as negociações e chegar a um acordo de paz. E disse que, antes de ir a Kiev, sente que deve ir a Moscou. Pedi ao cardeal Parolin, após 20 dias de guerra, que enviassem a mensagem a Putin de que eu estava disposto a ir a Moscou. Claro que era necessário que o líder do Kremlin concedesse pequenas aberturas. Ainda não recebemos uma resposta e continuamos insistindo, mesmo temendo que Putin não possa e não queira fazer este encontro neste momento, disse Francisco. Nosso assunto agora é a economia doméstica. Você sabia que quase a metade dos casais no Brasil briga muito por causa de dinheiro? O estudo foi feito pelo SPC Brasil. Este é o seu caso? Veja na reportagem os desafios desse dia a dia para cuidar da vida financeira entre os casais. Quando o assunto é dinheiro, a Cláudia é mais analógica, anota tudo no caderninho. Já a Felipe, totalmente digital, controla as contas pelo aplicativo do banco mesmo. Casados há 3 meses, o casal teve que se adaptar na forma de organizar os gastos, para no fim do mês não fechar as contas e nem o relacionamento no vermelho. Até mesmo quando a gente estava namorando, a gente já tinha um pensamento diferente, né? Então, eu sou de uma cultura, ela é de outra. Então, era normal que ali os pensamentos houvesse conflitos. Então, eu tinha uma forma ali de pensar o dinheiro, ela tinha outra. Então, a forma que a gente utilizava, né, e utiliza até hoje, é sentar e conversar, né? Mas uma surpresa fez o tom dessa conversa mudar um pouco. O casal descobriu que está à espera do primeiro filho. Foi uma surpresa porque eu não achei que seria tão rápido, né? Mas com certeza recebemos com muita alegria. Para nós, filho é uma bênção.
Questão financeira, nós ainda confesso que não sentamos para organizar como que vai ser, mas a gente estamos cientes de que vamos ter que abrir mão de talvez alguma coisa que não seja necessária nesse momento. Vamos sim sentar e planejar. Creio que a partir de agora, logo saberemos o sexo do bebê, aí vamos começar no enxoval e aí sim vai para o papel as contas e o financeiro vai começar a ser um pouquinho alterado. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil revela que 46% dos casais brasileiros brigam por conta de dinheiro. E entre os fatores que mais geram essas discussões estão a infidelidade financeira, que é quando um parceiro esconde uma compra, um gasto do outro, e também as responsabilidades financeiras dentro de casa. E são vários os motivos para chegar nesse cenário. Isso acontece muito, é um cenário muito presente nas famílias e tem relação com o fato de a gente não conversar sobre isso de uma maneira saudável, porque toda vez que a gente vai falar de finanças, de dinheiro, parece que é sempre sobre problema. E aí os casais muitas vezes preferem não falar, né? E deixando ali para debaixo do tapete esse assunto, e aí só vem à tona uma conversa quando já está em uma situação problemática, né? Tem uma situação de endividamento ou outros problemas financeiros que possam vir a acontecer. Pensando justamente o contrário, um projeto da Igreja Católica de Cascavel, com o apoio de profissionais de economia, filosofia e teologia, tem o objetivo de auxiliar famílias a se organizarem financeiramente e desenvolverem um relacionamento mais saudável com o dinheiro. É um mandato de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Ou seja, vida boa. Então, as finanças para a vida é entender que o dinheiro ele deve servir e não governar. Não ser motivo de tantas brigas, discórdia, divisão. Ele deve estar a serviço da vida, da alegria do casal, dos desejos, dos propósitos. E fazendo esse movimento de espiritualidade e economia, a gente percebe que tem muitos ensinamentos da Igreja Católica que direcionam para um relacionamento mais maduro com as finanças. Porque a grande questão é que a gente precisa do dinheiro para viver, mas muitas vezes a gente não tem uma boa relação com ele, não entende o papel dele na nossa vida. E isso às vezes pode prejudicar as relações familiares. Então a tranquilidade, né, que uma educação financeira lhe traz é algo que muda a vida da pessoa por inteiro, né? É isso aí. E uma câmera de segurança no interior de Mato Grosso registrou o momento em que o motociclista foi atingido por um carro. Impressionante foi o que aconteceu depois. Veja só. Tudo tranquilo até que o motociclista é atingido por um carro no cruzamento. O rapaz da moto foi arremessado ao ar, cai no canteiro e sai andando normalmente. O carro só parou após atingir o muro de um estabelecimento. O acidente aconteceu nesta semana em Itapurá, cidade que fica a 230 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. O rapaz da moto teve ferimentos no pé, mas passa bem. A motorista do carro, mesmo com a batida forte no muro, não teve ferimentos e também passa bem. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. A imagem é impressionante, né? Um choque muito violento. Que bom que essas duas pessoas envolvidas no acidente passam bem. Não houve nem o registro de fraturas nessas duas vítimas aí desse grave acidente no interior de Mato Grosso. Futebol, pela Libertadores, ontem à noite a Bolívia foi palco de 2 jogos históricos. 2 goleadas de 5-0. Uma de festa para o Palmeiras, a outra de tragédia para o Atlético Paranaense. Veja os gols. Os jogos da Libertadores e da Sul-Americana foram cheios de gols, emoção, alegrias e tristezas para os times brasileiros. No estádio Hernando Siles, o Atlético Paranaense foi goleado pelo The Strongest e perdeu de 5-0. Triveiro marcou o primeiro aos 32 minutos do primeiro tempo. E não se engane, no início do segundo tempo, ele de novo, Triveiro, fez o segundo dos donos da casa. Na sequência, Prost marcou o terceiro. E no final da partida, Cassini marcou o quarto e nos acréscimos, Carvalho fez o quinto e fechou a goleada. A derrota para a equipe boliviana em La Paz causou a demissão do técnico Fábio Carille, que ficou no cargo apenas 21 dias. Mas se o Furacão perdeu de 5-0, o Palmeiras também jogou em solo boliviano e ganhou de 5-0 do Independiente Petroleiro. Rafael Veiga, o melhor jogador alviverde na temporada, marcou o primeiro de pênalti. O segundo gol veio depois de uma bela trama do ataque do alviverde.
Dudu cruzou e Veiga só complementou. E já no segundo tempo, o camisa 23 do Palestra acertou um belo chute de fora da área para fazer o terceiro. Navarro marcou o quarto e Murilo fez o quinto do tricampeão da Libertadores. Clássico das Minas Gerais, o primeiro gol do jogo foi do Atlético. Depois de fazer uma bela jogada, Hulk tocou para Arana, que inaugurou o marcador. Na sequência, Arana recebeu a bola pelo lado esquerdo do campo e cruzou para Nacho ampliar. O América descontou com Germán Conte, após cobrança de escanteio, dando números finais à partida. Atlético 2, América 1. Na Sul-Americana, o Racing da Argentina visitou o Cuiabá e venceu por 2-1. Os donos da casa até marcaram o primeiro com Marlon Borges, mas Moreno empatou para os hermanos. E Copete fez o gol que deu a vitória para o Racing. Na Arena Castelão, o Ceará ganhou do Deportivo Lagoaíra, da Venezuela, por 3-0. Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Mendoza fez o primeiro. Vina ampliou. E Eric fechou o marcador para a equipe nordestina. Viu aí que o técnico Fábio Carille foi desligado, depois de 21 dias no comando do Atlético. O site do GE já confirma a contratação pelo Atlético Paranaense do técnico Luiz Felipe Scolari, que assume como treinador e também como diretor técnico do clube. Veja agora os jogos dessa noite das equipes brasileiras pela América do Sul. E a semana continua com a rodada das competições internacionais por toda a América do Sul. Pela Libertadores, o Flamengo já está em solo hermano para enfrentar o Talleres da Argentina. O jogo está marcado para as 7 horas da noite no estádio Mário Kempes. Vale lembrar que o Mengão é o líder do grupo com 9 pontos em 3 jogos. Às 9 horas da noite, horário de Brasília, o Corinthians enfrenta o Deportivo Cali da Colômbia, no estádio Deportivo Cali. O jogo que coloca frente a frente brasileiros e colombianos vale a liderança do Grupo E da Libertadores, já que o Timão tem 6 pontos e é o primeiro, e o Deportivo Cali com 4 é o segundo. Pela Sul-Americana, o Atlético Goianiense recebe o Defensa e Justiça no estádio Antônio Ascioli, às 7h15 da noite. E o Fluminense recebe o Júnior Barranquilla, às 9h30 da noite no Maracanã. E a camisa usada pelo astro Diego Armando Maradona quando a Argentina enfrentou a Inglaterra na Copa de 86 foi arrematada hoje em leilão na Inglaterra. Quer saber o valor da fortuna que garantiu a preciosidade? Veja só. A camisa usada por Dom Diego Armando Maradona na partida entre Argentina e Inglaterra na Copa de 1986 foi arrematada por 7 milhões de libras, cerca de 44 milhões de reais. O artefato usado por El Pibe nas quartas de final da Copa de 86 pertencia ao ex-meio-campista inglês Steve Rod, que trocou a camisa com Maradona no final da partida, que terminou 2-1 para a Argentina. Os 2 gols hermanos na partida foram marcados por Dieguito. Uma imagem de 2001 que está para sempre na memória de muitos brasileiros foi a vencedora de uma votação pela internet do prêmio do Hall da Fama Internacional do Tênis. Olha só. Foi simplesmente a imagem de um coração gigante. Traços do tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten, o nosso Guga. O coração de Guga no Saibro de Paris é agora a celebração mais icônica da história. Naquele 10 de junho de 2001, diante do coração de Saibro, a multidão se emocionava na quadra Philippe Chatrier com aquela incrível conquista do tenista brasileiro. E o Guga falou sobre mais essa conquista a partir do gesto que ele fez em Paris. Isso é sinal de que a generosidade, a gratidão, o amor são sentimentos contagiantes e eternizam no coração das pessoas. E o Guga sempre foi isso, né, gente? Muita força nas quadras e pura emoção. É isso aí, depois dessa imagem, de tanta emoção do Guga, foi a história dele, a gente se despede. A você de casa, obrigado pela sua companhia, ótimo fim de tarde, a gente tem novo encontro amanhã aqui no nosso Pauta Aberta. Tchau, tchau.